O Salmo 91 começa com uma das frases mais conhecidas de toda a Bíblia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mas para entender a profundidade dessa promessa, precisamos voltar ao contexto em que esse salmo foi escrito. Não sabemos com absoluta certeza quem o escreveu, mas muitos estudiosos atribuem a Moisés, outros a Davi. Em ambos os casos, estamos falando de homens que conheciam profundamente o que era viver cercado de perigos, guerras, inimigos, pestes, deserto. Ou seja, o Salmo 91 não nasceu em um palácio confortável, mas em meio a cenários de risco real. O termo esconderijo do Altíssimo tem uma força incrível. No hebraico original, a palavra usada para esconderijo carrega a ideia de um lugar secreto, um refúgio íntimo, onde alguém é protegido de inimigos externos. Para os israelitas que conheciam bem o deserto, isso lembrava as cavernas que serviam de abrigo contra o sol escaldante ou contra os ataques de quem viesse caçar suas vidas. Mas aqui não se fala de um esconderijo físico, e sim espiritual. O salmista está dizendo: existe um lugar em Deus onde nenhum inimigo pode nos alcançar. E então vem a segunda parte: a sombra do Onipotente descansará. Imagine um viajante caminhando em meio ao calor do deserto. A sombra é um alívio, um refresco, uma pausa para recuperar forças. A sombra do Onipotente é esse lugar de refrigério. Não é apenas estar protegido, mas também descansar na certeza de que o Senhor cuida de tudo. O detalhe é que só descansa quem confia. Por isso, habitar no esconderijo do Altíssimo não é um ato de fuga, mas de entrega. É decidir viver sob a cobertura de Deus todos os dias, em todas as áreas da vida. No mundo antigo, falar da sombra de alguém também significava estar sob sua autoridade e cuidado. Reis e senhores de terras ofereciam sombra aos servos, significando proteção e garantia. Quando o salmista diz que descansa à sombra do Onipotente, ele está declarando: eu vivo debaixo da autoridade de Deus e por isso não preciso temer as ameaças que vêm de fora. Hoje, essa promessa continua viva. Habitar no esconderijo do Altíssimo não significa se isolar do mundo, mas viver com a consciência de que a nossa segurança não depende de portas trancadas, muros altos ou recursos humanos, mas do Deus Todo-Poderoso. Significa começar o dia lembrando que, por mais que existam perigos, nenhum deles é maior do que aquele que nos guarda. Um detalhe interessante é que o Salmo começa com um convite pessoal. Ele não fala de multidões, mas de indivíduos. Aquele que habita é pessoal, é íntimo. Não é aqueles, mas aquele. Cada pessoa precisa decidir se vai viver nesse esconderijo. Isso significa que não basta conhecer o Salmo, recitá-lo ou pendurar sua página aberta em casa. É preciso habitar, permanecer, viver nele. É relacionamento, não amuleto. É aqui que muitos perdem o sentido do Salmo 91. Ele não é uma fórmula mágica de proteção. Ele é uma declaração de quem escolheu confiar em Deus de forma plena. Quem habita nesse lugar secreto experimenta a paz de não estar sozinho, de não depender das próprias forças, de saber que a vida está nas mãos do Senhor. E talvez essa seja a revelação mais poderosa desse primeiro versículo. A verdadeira proteção não começa fora, começa dentro. Não é Deus prometendo que nunca veremos problemas, mas garantindo que nenhum problema terá poder de nos destruir quando nossa vida estiver escondida nele. Se essa palavra já trouxe luz para você, escreva nos comentários: eu habito no esconderijo do Altíssimo. Essa declaração de fé fortalece a sua caminhada e também encoraja outras pessoas que vão ler. Depois de falar sobre o segredo de habitar no esconderijo do Altíssimo, o salmista passa a descrever uma série de promessas de proteção e livramento que Deus oferece àqueles que confiam nele. É como se a partir da intimidade com Deus se abrisse diante de nós um escudo espiritual que cobre todas as áreas da vida. Mas essas promessas não são poéticas apenas. Cada uma delas carrega significados profundos que precisamos compreender. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmo 91:3. Aqui temos duas imagens fortes: o laço do passarinheiro e a peste. O passarinheiro era aquele que montava armadilhas escondidas para capturar aves. Era um inimigo invisível, que preparava o mal em segredo. Essa metáfora mostra que há perigos que não enxergamos, ciladas armadas contra nós sem que saibamos. Mas a promessa é clara:
Deus nos livra de armadilhas que nunca sequer percebemos. Quantas vezes já fomos poupados de situações que poderiam nos destruir sem nem percebermos? Esse versículo nos lembra que a proteção de Deus vai além daquilo que conseguimos identificar. E quando o salmista fala de peste perniciosa, ele se refere a pragas e doenças que assolavam cidades inteiras. Para o povo de Israel, que muitas vezes viveu em acampamentos durante o deserto e em cidades pequenas, sem recursos médicos avançados, a ideia de uma peste era aterrorizante. Ainda hoje esse versículo ecoa em nosso coração, especialmente depois de termos vivido tempos de pandemia, em que vimos como doenças podem espalhar medo e destruição. A promessa aqui não é que nunca adoeceremos, mas que não seremos dominados pelo terror da peste, porque Deus é o nosso refúgio. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Salmo 91:4. A imagem aqui é maternal. É como uma ave que protege seus filhotes sob as asas. O salmista está dizendo: Deus não é apenas um guerreiro que luta por nós. Ele é também um pai amoroso que nos cobre de ternura. O detalhe poderoso é que a segurança não vem de muros ou armas, mas da própria presença de Deus. E a verdade aqui é a sua palavra. É como se o salmista dissesse: quando você se agarra àquilo que Deus disse, você está protegido contra mentiras, contra dúvidas e contra ataques espirituais. Depois o salmo fala: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Salmo 91:5-6. Veja a abrangência dessa promessa. O salmista cobre todos os períodos do dia: noite, dia, escuridão, meio-dia. Isso mostra que não há momento em que estejamos desprotegidos. O inimigo pode tentar atacar de formas diferentes, em horários distintos, mas a proteção de Deus é constante. O terror da noite lembra os medos invisíveis, as ansiedades que surgem quando estamos sozinhos. A seta que voa de dia representa ataques inesperados, problemas que surgem sem aviso. A peste que anda na escuridão aponta para aquilo que não conseguimos ver, doenças, crises, problemas ocultos. E a mortandade ao meio-dia mostra que até os perigos mais claros, aqueles que todos veem, não são maiores que a proteção divina. E então vem uma das declarações mais fortes: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91:7. Esse versículo é de uma força impressionante. Ele descreve um cenário de guerra, de destruição em massa, mas ao mesmo tempo coloca o justo em um lugar de preservação. Não significa que vivemos numa bolha onde nada acontece, mas que mesmo quando tudo ao redor desmorona, Deus sustenta os seus. Essa é a diferença entre quem habita no esconderijo do Altíssimo e quem vive apenas confiando em suas próprias forças. O salmista continua: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Salmo 91:8. Isso não é uma chamada à vingança, mas uma lembrança de que a justiça de Deus é real. Enquanto a inveja, o mal olhado, as ciladas e os ataques parecem prosperar, Deus já determinou o fim da maldade. O justo verá a vitória do Senhor, não porque lutou com as próprias mãos, mas porque confiou na justiça divina. Todas essas promessas têm um ponto em comum. Elas não anulam a existência do mal, mas garantem que o mal não terá a última palavra. O Salmo não promete ausência de luta, mas vitória em meio à luta. E essa vitória vem não da nossa força, mas da fidelidade de Deus. Depois de apresentar o segredo de habitar no esconderijo do Altíssimo e de listar promessas de livramento contra ciladas, pestes e terrores, o salmista leva o leitor a um clímax, a certeza de que a proteção de Deus é completa e sobrenatural. Não é apenas uma cobertura simbólica, mas uma intervenção real do céu na vida daqueles que decidem confiar no Senhor. Um dos versículos mais impactantes é o 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Aqui está uma das maiores promessas de proteção da Bíblia. O salmista não está falando de coincidências, mas de ordens divinas. Os anjos são mensageiros e ministros de Deus, enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Hebreus 1:14. Isso significa que quando você confia no Senhor, há uma ação invisível acontecendo ao seu redor. Deus comanda seus anjos para protegerem a sua vida,
sua família e até mesmo seus passos diários. Quantas vezes você já escapou de situações de perigo sem entender como? A Bíblia nos mostra que muitas dessas vezes não foi sorte, mas sim intervenção divina. Os anjos guardam, livram, guiam. Isso não é mito nem superstição, é promessa da palavra. O salmo continua: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Ventos 12. A imagem é de alguém sendo carregado, sustentado em segurança. Deus não promete que não haverá pedras no caminho, mas garante que não seremos derrubados por elas. Essa é a diferença entre quem anda sozinho e quem anda debaixo da proteção do Senhor. Outro versículo forte é o 13. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. O leão e a serpente simbolizam forças perigosas, violentas e astutas. Na Bíblia, o inimigo é descrito como o leão que ruge, buscando a quem possa devorar. 1 Pedro 5,8. E também como a antiga serpente. Apocalipse 12,9. O Salmo nos mostra que com Deus não apenas resistimos ao inimigo, mas temos autoridade espiritual para vencê-lo. Essa não é uma metáfora vazia, é a lembrança de que a vida espiritual é uma batalha, mas em Cristo somos mais que vencedores. E então, do versículo 14 em diante, é o próprio Deus quem fala, mudando a voz do salmista para a voz divina. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Neune 91, 14, 16. Esse é o ponto mais lindo do Salmo. Deus não promete apenas livramento, mas relacionamento. Ele garante resposta à oração. Ele me invocará e eu lhe responderei. Ele garante presença no sofrimento. Na angústia, eu estarei com ele. Ele garante vitória. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Ele garante plenitude de vida. Saciá-lo-ei com longevidade. E, acima de tudo, ele garante salvação eterna. Lhe mostrarei a minha salvação. Perceba a ordem das promessas: amor, livramento, resposta, presença, vitória, longevidade, salvação. O Salmo 91 não termina em proteção apenas, mas em redenção completa. É Deus dizendo: se você habitar em mim, eu cuidarei de você não apenas aqui, mas para sempre. Aplicar isso hoje é viver com confiança. Não é viver sem lutas, mas viver sabendo que em cada batalha há anjos guardando, há promessas sustentando, há uma presença consoladora ao nosso lado. O Salmo não é um amuleto para ser deixado aberto na sala, é uma aliança para ser vivida no coração. Se essa palavra encheu seu coração de fé, escreva nos comentários: eu confio no Deus do Salmo 91. Essa declaração é uma forma de selar essa promessa sobre a sua vida e também de encorajar quem vai ler depois. Deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem, se inscreva no canal Despertar com Deus e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos estudos e orações que preparamos com carinho para você. No próximo vídeo da série, vamos mergulhar em algo igualmente profundo, o que você nunca ouviu sobre as bem-aventuranças. Prepare-se, porque Deus vai abrir seus olhos para revelações que podem transformar sua forma de ver o Sermão do Monte.